Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Dentro do Sermão da Montanha existe toda a base filosófica, todo o ensinamento, toda a base moral ensinado pelo postulado de Jesus. É uma das mais belas partes do Evangelho de Lucas, de Mateus, onde tem a síntese de todo o ensinamento de Jesus, como que dando uma diretriz para a vida de todos nós aqui na Terra. Uma síntese do amor do Cristo e do amor de Deus. É uma das mais belas páginas do nosso Evangelho. Mahatma Gandhi, inclusive, fez uma citação dizendo que poderiam ser destruídas todas as obras sagradas, todas as obras sacras do mundo, que fossem perdidas, e mesmo assim, se o Sermão da Montanha somente ele restasse, nada haveria perdido, porque ali é a essência do amor divino. É todo o ensinamento, toda a base moral para que nós possamos atingir a plenitude espiritual, o avanço espiritual, a felicidade tão desejada para nossas aflições. O Sermão da Montanha, e hoje eu vou falar de alguns trechos, e talvez aquele que eu acho tão importante, que seria uma das bem-aventuranças que falam, bem-aventurados os puros de coração, porque isso é tão essencial na nossa vida, tão essencial para o nosso desenvolvimento espiritual e moral, que ela não pode ser deixada em branco no nosso ensinamento moral do Evangelho. Também, mesmo que similarmente a essa bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, existe também bem-aventurados os brandos e pacíficos, e bem-aventurados os misericordiosos, porque eles são a síntese de tudo que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual, a nossa autoiluminação. E é tão importante esse ensinamento moral do Cristo para que nós despertemos em nós a nossa real necessidade para sabermos exatamente de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, essa é a base de todo o amor do Cristo e todo o amor divino. Existe uma passagem do Evangelho que nos fala em que Jesus, estando com seus discípulos, e pessoas trouxeram crianças para que eles abençoassem. E como seus discípulos afastaram as pessoas com palavras rudes, Jesus logo os interpelou: não, deixa que venham os pequeninos até a mim, porque aquele que não tiver a pureza e a simplicidade de uma criança não entrará no reino dos céus. O reino dos céus, para que nós tenhamos um conceito bem claro, não é um lugar circunscrito, limitado. O reino dos céus é um estado da alma, uma plenitude de felicidade, de amor. Então, o reino dos céus, que Jesus nos fala, é um estado da alma, uma purificação, um estado de ventura, de prazer espiritual, de felicidade plena. Então, Jesus usa a infância como exemplo de simplicidade e humildade. E essa é a base da pureza do sentimento, do coração, a humildade, a sinceridade, e a sinceridade constitui
digamos assim, na falta de máscaras perante a sociedade e nós mesmos. Nós não criarmos máscaras, nós sermos aquilo que nós somos. E a humildade é tão necessária para o ser humano, e hoje em dia a gente vê tanta falta de humildade, que é a causa de tantos transtornos, de tantas desavenças, porque a pessoa que é humilde, que não é humilde, geralmente ela deixa o ego sobrepor a qualquer coisa, porque ela acredita que é muito mais do que aquilo que ela realmente é. Ela cria uma ilusão em torno de si mesmo. E aquele que tem a noção, a humildade, de fazer o autoexame, de saber quem realmente é uma pessoa humilde, porque ele não cria máscaras perante a si mesmo, nem a sociedade. Aquele que vive da ilusão, ele engana a si mesmo e trai todo o seu sentimento em relação à vida. Porque a pessoa humilde, isso não quer dizer uma humildade, não quer dizer que a pessoa tenha que assumir uma posição degradante perante a sociedade, e sim ter a perfeita noção da realidade que está fazendo aqui, ter a perfeita noção de qual estágio espiritual se encontra, sem criar ilusões a si mesmos, sem criar ilusões sobre seus conhecimentos ou sobre a sua inteligência. Muitos cientistas da Terra e pessoas muito capacitadas, até filósofos famosos, vêm, às vezes, e eu vejo nas redes sociais, tecer comentários a respeito da existência e da vida, da transcendência, dando julgamentos peremptórios, julgamentos definitivos sobre a vida, como se fosse, como ele se usasse a sua inteligência como medida para a inteligência universal. Então, eles vêm uma arrogância e espalhando, em geral, um desconhecimento total para as pessoas mais incautas, que a medida da inteligência deles seja o padrão para a inteligência divina, não tendo a humildade de dizer a si mesmo que, como Aristóteles falava, tudo que eu sei é que eu nada sei. E realmente nós ainda somos tão pequeninos, e mesmo as pessoas, os filósofos, pessoas de grande inteligência, e geralmente a gente se percebe que aqueles dotados de maior inteligência são as primeiras pessoas que negam a própria divindade, como se nós, seres humanos, fôssemos meros unidades de carbono que foram geradas ao acaso, transformando a nossa vida em um mero amontoado de ossos e carnes, sem propósito mais profundo, que tudo não ocorreu por um acaso. Essas filosofias esdrúxulas, materialistas, infelizmente, proliferam cada vez mais pelos meios sociais, pela internet, e vejo até páginas dedicadas ao ateísmo, espalhando a ignorância para todos os lados, e chegará o momento em que a própria vida os relegará ao patamar que merecem, porque os cientistas, os filósofos, nem digamos não todos, não dá para generalizar,
eles tomam a sua inteligência e, sabendo que são inteligências e estão acima da média da população em geral, por orgulho, por ego, eles não conseguem conceber que exista uma inteligência superior a eles e que a ponto de poder subjugá-los, né? Isso tornaria eles muito pequenos a ponto de afetar o próprio ego deles. É o ego que fala mais alto. E a pessoa que é humilde, sabendo que tem limitações e assim somos todos nós, porque o aprendizado da vida é uma coisa constante, se dá ao infinito, mesmo para aqueles espíritos da mais elevada hierarquia. Eles estão sempre estudando, aprendendo cada vez mais e passam de um plano que já é elevado e vão para outro plano mais elevado, ainda ditoso, para aprender mais. Enquanto, como nós ainda ferrados no plano terreno que nós estamos, de tantas misérias, ainda rastejando num plano muito inferior, podemos conceber e dar um padrão definitivo do que é a vida, se nós sabemos tão pouco ainda. Então não podemos tecer teses definitivas, e eu acho isso um absurdo quando vejo na internet, em jornais, e pessoas inteligentes, né? Pessoas com doutorado, filósofos, que vêm tecer argumentos definitivos em relação à vida, decretando que é isto que está aqui e depois não existe mais nada, como se a vida fosse relegada ao acaso. E não é assim. Basta olhar a natureza, a vida, o quão rica ela é e o quanto misteriosa e quanto a inteligência divina faz parte de cada ação, de cada movimento nosso, a nossa trajetória, o nascimento de uma criança é um milagre da vida. O que pode ter essa inteligência divina tão perfeita, né? E a beleza do mundo, da vida, existe a toda parte, para quem tiver a pureza de coração de enxergar que a vida é muito mais além disso. Se nós tivermos a pureza no coração, nos nossos olhos, nós veremos beleza em tudo, aonde as pessoas possam ver dor e sofrimento. A pessoa que acorda hoje e reclama que o dia está chovendo e frio, a pessoa que tem a pureza de coração vai chegar, que dia maravilhoso de outono, com essa garoa caindo, que dia mais belo, poético. Eu vejo poesia no dia de hoje, talvez muitos não veem. Eu vejo um dia muito agradável, de chuva. Como seria se tudo fosse igual, a mesma coisa, né? Dias de sol, dias nublados. Mas esta é a beleza da vida, essa mudança, essa riqueza de coisas, de variedades. Se nós tivermos a pureza no nosso coração, nós vamos chegar muito além. E mesmo nos instantes de dores, quando a gente está acamado, de febre, ou que a gente acordou com a rinite que está nos acabando, ou que nosso aparelho digestivo passou a noite toda nos fustigando, se nós pensarmos e agradecermos a Deus, Pai, muito obrigado por estar pagando os meus pecados. Hoje eu sofro, amanhã, mas tudo isso passa, né? Como os momentos felizes passam, as dores também passam, porque nada é eterno. Amanhã sempre tem um novo dia. Esse é o interessante, o que o Espiritismo ensina, que
nós sempre teremos uma nova oportunidade. Como belo é isso, né? Hoje o dia está ruim, hoje eu não acordei bem, puxa vida, estou tão desesperançoso, perdi o emprego, ou eu não consegui a vaga do emprego, ou estou sem dinheiro no banco e tenho tantas contas para pagar. Mas tudo isso passa se nós tivermos fé e nós tivermos amparo, né? Porque essa é a vida. É porque esses choques, essas lutas que nós vivemos diariamente é que faz o nosso espírito imortal mais forte. O aprendizado nas lutas do dia a dia. O aprendizado. Por isso nós temos que ser puros de coração. Porque aí quando a gente tem a pureza do coração, dos olhos, a gente enxerga a deformidade no nosso irmão, as cicatrizes, de forma respeitosa, sabendo que a infelicidade dele teve uma dor e tem uma história. Quando nós temos a pureza no coração, os nossos olhos só enxergam o bem. Quando nós temos a pureza nos ouvidos, os nossos ouvidos, nós ouvimos dos nossos irmãos a calúnia e a maldade contra nós, entendendo que aquele irmão que nos fustiga com a maldade, com a calúnia, ainda no seu espírito fustiga o mal, o incêndio da dor e da calúnia e do infortúnio, porque ele ainda não tem a exata compreensão dos nossos objetivos. Quando nós temos a pureza na nossa boca, o irmão que vem até nós trazer a maledicência para compartilhar com nós, como se fosse uma enfermidade espargindo veneno para todos os lados, esses irmãos, nós fazemos o silêncio necessário para que não compartilhemos da maledicência e não contribuímos com a explanação, com o desenvolvimento do mal. Quando nós temos a pureza dos nossos raciocínios, nós identificamos os nossos pensamentos doentios, negativos, a influência da sombra, do mal, dos nossos irmãos ainda mergulhados na ignorância, e acendemos dentro de nós a luz da nossa fé, a fim de que nós possamos nos proteger de maneira justificada. Quando nós temos a pureza no nosso coração, respiramos esta pureza, o endurecimento espiritual nunca nos alcança. Sabedores que nós tivermos esta pureza no nosso coração, nós espargimos o nosso carinho, o nosso bem a todos os irmãos que nos encontram na nossa jornada, mesmo aqueles infelizes irmãos, ainda que acham que podem ficar mergulhados na ignorância, trazendo a eles um certo conforto. Quando a pureza chegar às nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade, e nós podemos aproveitar todas as oportunidades de trabalho e serviço, de servir ao bem e sermos assim chamados de filhos de Deus, assim como Jesus nos ensinou. Então a pureza de coração é tão essencial, porque ela abrange muitos sentimentos, todos aqueles postulados ensinados por Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Esta é a base
da doutrina de Jesus. Claro que o Sermão da Montanha é extenso, mas eu acho tão importante esses trechos do Sermão da Montanha, porque ele é a essência para nós chegarmos à amplitude do nosso espírito, a nossa evolução espiritual, e tirarmos as nossas sombras de nós. A espiritualidade maior nos fala que muitas vezes encontramos aqueles irmãos que têm as cicatrizes dos males feitos em vidas anteriores. Eles trazem no corpo, no espírito, todas as marcas dos seus erros, mas lá no coração ainda sente uma luz resplandecente de luz. É que nossos irmãos, aqueles irmãos que já perceberam os seus erros, estão querendo se melhorar e acender a luz da evolução espiritual, a luz do amor de Deus que está em cada um. Mesmo em todos nós que carregamos as cicatrizes do mal, dos nossos erros de vidas passadas, que tanto nos fizeram sofrer, aqui no nosso coração já acende uma luz de esperança, já tem uma claridade. Então nós devemos nos perdoar por todos os nossos erros cometidos e seguir em frente, que a vida é vitória sempre. E devemos confiar em Jesus, em nossos anjos guardiões, que essa jornada será vitoriosa. A mensagem que eu tenho para vocês era essa, que assim seja.